Capítulo 2 do livro de Êxodo. O que nós estamos fazendo aqui aos domingos, nós estamos falando da aliança, porque Deus é um Deus de aliança. Deus não trabalha de improviso. Deus tem um cronograma. Não que Ele não possa fazer qualquer coisa, Ele tem um cronograma que vai se cumprindo no decorrer das gerações. No capítulo 2, nós vamos ler todo o capítulo para você entender a razão de Moisés. Aqui fala nascimento e educação de Moisés. Vamos ler leitura alternada para você comungar. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E esta palavra formoso lá significava saudável, uma pessoa com saúde saudável. Eu vou ler, verso 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas, era um grupo de moças que iam com ela para guardar e proteger, e fazer acompanhantes. Passeava pela beira do rio, vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie esta criança? Então lhes disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-me, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Agora nós temos aqui o início de um homem com sentimento de amor ao seu povo. Naquele dia, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espanca o teu próximo? Informado deste caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, que era dos midianistas, e assentou-se junto a um poço. Então vieram os pastores e as enxotavam dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho.
Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora. Agora aqui nesse versículo restante você vai ver a aliança sendo invocada aqui. Decorrido muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a Deus. E viu Deus os filhos de Israel, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Volte ao versículo 24. Ouvindo Deus os gemidos, lembrou-se da sua aliança. Isso é importante você guardar. Lembrou-se da sua aliança. Querido Pai, bondoso Deus, mais uma vez, estamos diante do Senhor com a palavra aberta. Essa palavra que o Senhor tem nos motivado a falar, sabendo, ó Pai, que eu no caso sou tão limitado, não sou historiador, mas Senhor, eu tenho sido alguém que procuro pelo menos ler algumas coisas boas do Senhor, que são tantas, e procuro, Senhor, trazer uma meditação para o teu rebanho, para a tua igreja, para que possamos, Senhor, aprender em cada livro da Bíblia qual é o recado do Senhor para nós. Abençoa-nos, portanto, nesta manhã, com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Este livro de Êxodo é chamado o livro da redenção, que redimiu o povo da escravidão. Então ele tem a sua forma, chama-se o livro da redenção. Redenção vem de redimir, trazer, né, aqueles que estão em sofrimento. Isso é uma palavra muito interessante. Falando do nascimento de Moisés, nós temos que entender que era Moisés. Vamos entender isso, que era Moisés, ele era um filho, e vamos entender aqui quem era o seu pai, e qual seria o seu papel dentro da obra do Senhor. Nós vamos ver isso inicialmente, de quem ele era filho, quem era o pai deste jovem. Para você entender, no capítulo 6 do livro de Êxodo, você vai descobrir que aqui nós temos algo muito interessante. Capítulo 6. Deus promete livrar os israelitas, né? Falando Deus a Moisés, ele disse várias coisas e mostrando a ele como seria o caminhar, mostrando para ele como seria o seguir. E aqui nós temos então o início desta vida deste homem chamado Moisés. Depois você lê com cuidado, eu não vou entrar muito em detalhe. Mas para que você entenda por que Moisés foi chamado por Deus. No livro de Números, se você tiver paciência, nós vamos andar bastante. No livro de Números, nós temos aqui algo para compartilhar. Números, capítulo de número 1.
E não, o número do versículo é 47, o versículo 47. Encontrou? Vamos observar aqui. 1:47. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo, o que ele disse para Moisés? Somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo dela entre os filhos de Israel, mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios, e de tudo o que lhes pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles ministrarão no tabernáculo, acampar-se-ão ao redor deles. Então nós temos aqui uma base para começar a entender como funciona. Então Moisés, ele vem de uma tribo chamado Levitas. Se você ler no início, quando você abriu a Bíblia, o que diz aí na Bíblia? No início dessa leitura: foi um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi. Ou seja, então Moisés, ele nasce desta tribo de Levi, porque os levitas, eles tinham o trabalho deles, tanto assim que eles não tiveram herança. A herança deles não existia, porque eles iriam ministrar como sacerdotes para governar o povo. Eles podiam se misturar nas tribos outras como sacerdotes para ali poder ministrar. Eu fiquei muito interessado em saber como isto funciona. A tribo era Levi, por isso ele foi chamado para dirigir o povo. Por quê? Porque ele vem de uma tribo de sacerdotes. Esta tribo não participou, como eu estou dizendo, da herança, uma vez que ela seria usada por Deus no ofício sacerdotal. Eles tinham acesso a todas as tribos. Por quê? Porque ele seria o sacerdote entre todas as tribos, para que pudesse eles ensinarem os princípios de Deus. Isso é muito importante como instrução para nosso aprendizado. Tal como Jesus, Moisés foi perseguido na sua infância pelo maligno, para tentar o quê? Para tentar destruir o projeto de Deus, pois a aliança iria prosseguir até os dias de hoje, e o povo de Deus vinha dessa linhagem de Abraão. Então você vai sempre descobrir, enquanto existir a Bíblia, existir a igreja, sempre vai haver uma perseguição maligna contra os crentes e contra a igreja. É preciso que a gente tenha isto bem dentro do nosso coração, bem firmado. Portanto, aqui não é mencionado os pais de Arão, o pai de Arão e Moisés. Só no capítulo 6 e verso 20, como eu disse a você. Agora vira a página, para que eu não perca aqui o fio. Capítulo 6, verso 20. Diz o que? Vamos pensar ali. Arão tomou por mulher a Jequibede. Quem era ela? Você não está lendo? Capítulo 6 de Êxodo, verso 20. Vamos lá. Juntos. Arão, não era Arão, Arão tomou por mulher a Jequibede, sua tia. E ela fez o quê? Lhes deu. Arão
e Moisés, e os anos da sua vida foram quantos? 137. E aqui tem a descendência que vai. Então, dessa descendência nasceu também Miriam, que era irmã de Moisés. Então, nós estamos falando aqui de uma equipe que iria dar sentido. O nome e pai de Moisés. Assim que Moisés nasceu, o Senhor cuidou deste rapaz, que foi usado para tirar o povo. Então você descobre aqui nessa leitura como foi a infância de Moisés. Ele foi bem formado, ele teve a melhor instrução, só que do Egito. Mas ele jamais se desligou do seu povo. Por quê? Porque a sua mãe, quando ele foi para a casa de Faraó, ele já sabia quem era sua mãe, quem era o seu povo. E ele então foi levado para proteção. Ele foi protegido. E mais tarde então, quando ele se tornou adulto, nós já falamos dessa linhagem, quando ele se tornou adulto, ele começou a se interessar pelo seu próprio povo. Daí vem aquele camarada maltratando um egípcio, maltratando um dos seus filhos. Ele defendeu, matou, escondeu na areia. Mas aqui o que você tem que olhar é um instinto de proteção, porque Moisés foi o protetor de todos aqueles que saíram lá do Egito e cuidou deles no deserto. Então fala uma linguagem muito interessante. Então Deus sempre cuidou deste rapaz, que foi usado para tirar o povo do Egito. Em determinado momento, ele não quis mais ser chamado filho de Faraó. Aí porque se você fosse criado na casa de Faraó, a sua vida futura seria uma vida muito boa, mas só que desconectado de Deus. Ele não teria a presença de Deus. E aí, meu irmão, nós começamos a entender que é fantástico isso. O que estava dentro de Moisés, da sua origem, de onde nasceu, ele não perdeu isso. Essa essência estava dentro dele. E mais tarde ele rejeitou ser filho de Faraó e preferiu sofrer junto com seu povo os sofrimentos que aconteceu. E esta é uma posição, eu diria, muito forte, que Deus fez dele. O Deus que zela por sua aliança. Este é o nosso assunto para comentar rapidamente. Temos aqui, portanto, a aliança com Moisés. Então, depois que decorrido isto aqui, Moisés, então, este jovem desbravador, ele é chamado por Deus para guiar para o povo para o deserto, que vai acontecer no capítulo 3 e 4, e vamos seguir mais tarde, não agora. Eu gostaria de trazer os irmãos para o início e mais uma vez no capítulo 2 e verso 23. A morte do rei do Egito. Aquele rei que protegia foi morto. E diz o texto: decorridos muitos dias morreu o rei do Egito. E os filhos de Israel, o que acontecia? Gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Eles agora, quando chegaram a este momento de tantas lutas, eles lembraram que existia um Deus a quem eles podiam clamar. E aí eles começaram nesta dependência, tanto assim que quando Moisés tirou lá do Egito, que mandou que se arregimentassem, todos eles já sabiam que Deus estava no comando, todos eles sabiam. Então, por quê? Porque eles voltaram o coração para Deus. Com isto, o grande mal, irmãos, que nós temos na nossa vida, me ouça por favor, se você tem comércio,
se você tem qualquer tipo de negócio, o que seja, o grande mal que acontece a nós é quando nós não colocamos Deus no centro da nossa vida, no contexto geral. É quando nós esquecemos que há um Deus que é capaz de orientar, governar e nos ajudar em nossas tarefas. Então, o mal é que nós abandonamos exatamente a base. Há pessoas que, quando se convertem ao Evangelho, elas aceitam Cristo como Senhor, e às vezes uma pessoa que está até sofrida em determinada situação, e ela começa a ampliar o seu leque de conhecimento, ela tem a oportunidade de estudar, ou mesmo de ter começa a vida a melhorar. A primeira coisa que acontece nesta pessoa é ele não ter mais tempo. Já viu? Hoje eu não posso. Poxa, eu gostaria de ir na igreja, mas hoje eu tenho que ir lá conversar com fulano, que ele está para me mandar uma mercadoria, eu vou saber se vai chegar nesse dia mesmo. E esse é o problema. E a hora que você abandona a Deus, a hora que você começa a colocar Deus em segundo plano, você pode escrever o que eu estou dizendo, vai começar a sua derrota. Porque o dia que seus prazeres, seja eles quais forem, começar a tomar lugar de Deus, a sua vida vai regredir, e amanhã só vai restar alguém reclamando: por que que eu fiz isso? Por quê? Qual foi a razão? Não adianta lembrar depois. É preciso que antes Deus esteja no controle. É preciso que Deus seja o Senhor em qualquer etapa da nossa vida. Então diz aqui que o clamor chegou. E agora nós temos aqui também uma revelação que Deus olhou para aquele sofrimento, o qual ele nem... Por que que ele deixou acontecer? Porque Deus também precisava disciplinar. Disciplina faz parte da nossa vida, irmãos. Um homem, uma mulher sem disciplina, ela é um sofredor, uma sofredora, porque a disciplina é assim. E Deus, quando disciplina, não é para matar, é para construir uma vida de comunhão com Ele, que é o que estava falando no dia de ontem, né? Ele, às vezes, eu estou sofrendo, o diabo não vai te fazer nada. Ouça o que eu vou te dizer nesta manhã. O problema é você, não é o diabo. Não bota a culpa no diabo, que não é ele. Ele não é o culpado. O culpado é que nós abandonamos o Senhor. E isto é por vontade própria. Então, fique no seu coração esta manhã. Deus tem que ter prioridade absoluta. Você não conhece o que é vida de pastor? Eu ontem fiquei imaginando este homem, um sábado, teve uma reunião de manhã na igreja com o pessoal lá de conselho, pegou um avião, veio para o Rio, ministrou aqui na igreja, 6 horas da manhã pegou o voo para Campinas, porque tinha uma reunião às 10 horas da manhã lá, e iria pregar à noite. Olha a vida. Olha a vida deste homem. E aqueles que querem servir a Deus, e que querem um dia, há pessoas que pensam: eu gostaria de ser pastor. Talvez você não entenda o que seja isto. O que é que você tem que abrir mão? Quantas renúncias? Quantas vezes saí de casa, criança pequena, e às vezes as crianças precisando, não podia ficar, porque você não pode transferir para os outros o seu trabalho. Esse trabalho nosso não nos permite transferir para os outros as responsabilidades. As responsabilidades são nossas, o qual Deus chamou para fazer. Assim foi Moisés. Moisés foi tirado
Da casa de Faraó, no contexto ele desejou, ele vai para o meio dos egípcios, e ali ele começa a ver o sofrimento e o labor, e a sua angústia cresceu dentro do seu coração, em ver o que estava acontecendo. E diz o texto, e o povo, o que aconteceu? E o povo clamou ao Senhor, e o povo disse: Senhor, até quando nós vamos passar? Porque o que acontecia com eles, irmão? Eles começaram a botar todos os judeus, os hebreus, aliás, em trabalho forçado. Botavam para fazer tijolo. Você vê aqueles monumentos que você vê antigo, aquilo tudo foi tijolos construídos. Aquelas pirâmides novas, né, tudo construído com trabalho escravo. E os hebreus estavam sofrendo, só tinham direito à comida e trabalho. O seu clamor subiu e Deus ouviu o seu clamor. E é isso que eu quero que você entenda. Deus ouve o seu clamor quando você clama com uma alma dolorida a Ele. Você diz: oh meu Senhor. Mas é preciso que Ele esteja sendo o seu Senhor. É preciso que Ele seja o seu Senhor, porque quem não faz dele Senhor não tem direito a clamar. Vai clamar o quê? É gritar em vão, porque Deus não vai ouvir o clamor. Por quê? Porque não há compromisso com Ele. É preciso entender isto. E quantos sofrem? E Deus vai deixar até eles passar aquele período de seca na sua própria vida. Continuando diz: ouvindo Deus os seus gemidos. Ouvindo Deus os seus gemidos. Quando seus filhos estão doentes, qual é a sua reação? Hein, mamãe? Quando seus filhos estão doentinhos, como é que você faz? Você perde, não é? Você abandona tudo por causa deles. Abraça. Por quê? Porque você é a mãe. Você é o pai. Quantas vezes eu cheguei em casa trabalhando cansado. E a minha filha mais nova, ela tinha um problemazinho de uma alergia. E às vezes chegava em casa trabalhando 10 horas, 10:30 da noite. E quando eu chegava em casa que parava o carro, a mulher falava assim: olha, tem que levar a Flávia para ir tomar vacina. E não é aqui na farmácia. Eu tinha que pegar o carro, andar 10, 12 quilômetros até uma farmácia para tomar uma injeção chamada Abesotrel. Lembro até hoje. Ainda brincava com a minha filha: você vai tomar Abesotrel no Bombel. Ela ria, velho. Por que eu fazia isto? Por que, irmão, eu fazia isto? Porque eu era pai. O que é que Deus não faz pelos seus filhos? O que é que Deus não é capaz de fazer por aqueles que Ele cuida e que se submete a Ele para ser cuidado? Glórias a Deus. Deus nunca abandona o seu povo, mas sempre ensinou. O povo no Egito foi contaminado. E que trabalheira deu depois a Moisés. O povo tinha uma contaminação com os ídolos. Você vai descobrir lá na frente no Êxodo que mais tarde eles estavam até acostumados: vamos fazer um bezerro. Esse negócio de Moisés subiu, porque é muito fácil esquecer, irmãos. Eles esqueceram que foi Moisés que tirou do Egito. Foi Moisés que fez com que eles atravessassem o mar lá, o mar se abrindo. Moisés estava na direção e eles esqueceram. E quando Moisés disse assim: fica aqui embaixo, permanece aqui, que eu vou lá em cima falar com Deus. E daí vem o monte. E daí vem o monte. Ele vai para perto de Deus e diga: Deus, eu preciso
que o Senhor me oriente. E ele ali começou a orientar. E quando ele estava lá já quase na hora de descer, Deus olhou para Moisés e falou assim: Moisés, olha lá, olha para lá, olha o seu povo lá. Deus nem falou meu, seu povo, olha que beleza lá. Fizeram um bezerro de bronze lá e começaram a dançar em volta. Que decepção. Como é fácil esquecer de Deus. Igreja, como é fácil esquecer. Como é fácil você abandonar. É muito mais fácil você abandonar do que quando você conheceu o Senhor. Este mundo que hoje nós vivemos, me ouça por favor, é contaminado. E é preciso ter cuidado com o nosso andar dentro deste mundo. Você está pisando numa terra contaminada, uma terra perigosa. Infelizmente a gente tem que falar. Quantas pessoas andam em lugares perigosos, sem pensar o que pode acontecer. Deus está de olho em você e em mim. Não pensa você que Deus esqueceu, não pensa que Deus nos abandonou, não, Ele jamais abandona, mas nós nos distanciamos dEle, e muitas vezes, Deus quer estender a mão, mas Ele não pode. Por quê? Porque o lugar em que nós estamos, Ele não pode chegar, não é o ambiente dEle. Se eu ler toda a Bíblia e não começar a refletir sobre esses assuntos, não adianta. Eu posso ler toda a Bíblia até o final e vai ficar a mesma coisa. Mas aqui eu quero deixar esta lição nesta manhã com os irmãos. Coloque você e tudo que você tem nas mãos de Deus. E diga para você mesmo, não vai dizer, não precisa dizer, Senhor, a partir de hoje, tudo que eu tenho e que sou, eu quero colocar nas tuas mãos. Eu quero colocar diante de ti. Se você assim fizer, conte com a ajuda dele. Conte com a ajuda dele. Mas faça a sua parte. A minha e a sua parte precisa fazer. Há coisas que você come que faz mal. Eu já estou há 3 semanas sem comer pão. Porque descobri que pão é um grande veneno para quem quer não ter banha. Para quem quer ter banha, vou melhorar. É um grande veneno para quem quer perder banha. Quantos aqui gostam de um pãozinho torradinho? Levante a mão. Seja sincero. Ó. Você sabia que pão é tão viciante quanto cigarro? Ouça para mim, que os padeiros me perdoem. Mas pão, eu sabendo disto, eu posso evitar de comer pão. Fui lá no mercado, batata doce estava barata demais, R$1,90. Não, R$1,29. Comprei logo um monte de batata doce. De manhã eu corto aquela batata grande, corto, boto numa panela, um pouquinho de sal, depois boto uma colher de açúcar para... Lavo bem lavada antes, porque como com casca e tudo. Cafezinho. E falaram que batata doce não permite engordar. Já vou poder abotoar o paletó. Banana da terra. Outra coisa deliciosa. A pergunta que eu vou fazer: o que é que você está comendo que está fazendo mal à sua vida espiritual? O que é que você está comendo ou bebendo que faz mal à sua vida espiritual? É momento
e você refletir. Não coma a comida do Egito. É preferível você comer a comida do deserto. Maná. E o povo, quando teve que comer maná, todo dia maná, mas todo dia maná, todo dia. Aí, né? Oh, mamãe, não tem outra coisa não, todo dia, minha mãe. Todo dia. Mamãe, será que não tem outra coisa não? Todo dia. Por que Deus dava o maná e dizia, não pode deixar para o outro dia, que vai ficar podre? Olha para mim, para poder depender de Deus. Irmãos, é para poder depender de Deus. E foi por isso. Tanto é que teve um grupo daqueles que disse assim, ô seu Moisés, é melhor a gente voltar lá para o Egito, porque lá tinha pepino, tinha cebola, tinha alho. Devia ser um pessoal mal cheiroso, né? Volto a insistir. O que é que você está comendo que está atrapalhando a sua vida espiritual? O que é que você está bebendo? Que está bebendo por aqui, não, por aqui. E até por aqui. Que está fazendo mal à sua vida. Que é que você está ouvindo? Isso é muito perigoso. Procure saber o que você está ouvindo. A fonte. Porque pode estar bebendo ou comendo coisas envenenadas que vai te distanciar de Deus. Não me pergunte porque eu não vou falar. Mas não estou inventando. Moisés teve uma tarefa árdua. Tarefa árdua. Ele podia ficar na casa de Faraó, desfrutar de tudo, comer de tudo, mas ele disse, eu não vou ficar aqui, porque eu sei quem é a minha família, eu sei quem é o meu Deus, e por causa deste Deus, eu rompo com tudo isso, para eu poder viver uma vida diferente. Então ele preferiu amar a Deus, seguir a Deus, do que se submeter aos prazeres que poderiam destruir seu futuro. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, Tua palavra diz que não é pelo muito falar, mas este recado, ó Pai, é um recado que eu creio que tem vindo do Senhor para nós nesta manhã. Ter cuidado, ó Pai, com nossos ambientes, ter cuidado, Senhor, por onde andamos. Oh, meu Deus e meu Pai, oh, meu Deus e meu Pai, abençoa a Tua igreja, este rebanho, ó Deus, que sejam mais cautelosos naquilo que ouvem, para não se contaminar com situações, ó Pai. Senhor, abençoa esta igreja, que todos nós possamos depender do Senhor, porque pertencemos ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesta nossa jornada, nesse nosso caminhar, que possamos desviar dessas coisas que possam nos impedir de servir ao Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.